com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de outro marido. Então ela as beijou e elas levantaram a voz e choraram, dizendo-lhe: certamente voltaremos contigo para o teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora. Eu sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Permaneceríeis sem se casar por causa deles? Não, minhas filhas, mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim, pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfa se despediu da sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Amém. Amém? Glória a Deus pela palavra dele que é viva e eficaz em nossas vidas. Irmãos e irmãs, quando eu estava lendo esse texto, pelo menos 3 lições importantes me vêm à mente e me vêm ao coração. Lições essas que são tiradas dessas 3 personagens. O livro é marcado especialmente por 3 personagens e 3 personagens mulheres, que é a Noemi, que é a Ruth e que é a Orfa. Não órfã, órfã, tá? Orfa. Não tem o acento no final. Então não é que ela era órfã, tá bom? O nome dela era esse nome estranho mesmo assim, Orfa, tá bom? E um outro personagem que se destaca além dessas 3 mulheres, você vai ver mais na frente, é o remidor, que é o Boaz. Mas vamos deixar Boaz um pouquinho de lado e vamos nos concentrar na história dessas 3 mulheres. Se existe uma única palavra para descrever a situação dessas 3 mulheres, essa palavra seria a palavra dor. Dor física, dor emocional e dor na alma. Você acompanhou comigo a leitura do texto. O versículo 1 fala a respeito dos juízes, nos dias em que os juízes reinavam, ou melhor, julgavam. E o livro de Juízes termina dizendo que naqueles dias não havia rei em Israel. O último versículo de Juízes termina dizendo que não havia rei em Israel. O primeiro versículo do livro de Ruth começa dizendo que eram os juízes quem comandavam a situação. E você sabe que uma nação sem comandante é uma nação sem ordem, é uma nação sem um planejamento, é uma nação sem prosperidade, sem provisão. Nação não no sentido apenas de país, mas nação no sentido de uma empresa, no sentido de uma igreja, no sentido de uma casa e de uma família. E como não havia rei, não havia uma voz de comando, não havia ninguém para liderar o povo, porque um rei, você sabe que a função dele é vitalícia, mas a função de juiz aqui nos tempos bíblicos não era. Deus de tempos em tempos levantava um juiz para estar libertando o povo, principalmente comandando o povo nas batalhas que o povo travava. Então nesse período de Ruth, Noemi e Orfa, não havia um rei em Israel. Os juízes é quem comandava. E como consequência, a consequência natural disso é que houve fome na terra, fome em Belém, onde elas moravam. E é interessante a palavra Belém nesse texto, que Belém significa casa do pão, ou seja, o lugar que deveria haver mais pão era justamente o lugar que não tinha pão nenhum. Parece que Deus tem senso de humor, né? Não havia pão. E o Elimeleque, então, pega a sua família e ele resolve migrar-se. Ele resolve sair de Belém e ir para a terra de Moabe. Acontece um êxodo com essa família. A família que estava em dificuldades financeiras saiu para procurar melhores condições em outra terra, em outro lugar. Isso acontece ainda hoje. Quantos brasileiros saem daqui para ir para o exterior? Quantas pessoas do norte e nordeste do Brasil procuram os grandes centros? Recentemente em Ibiporã nós recebemos um grupo de pessoas do Haiti que vieram de lá para o Brasil e vieram aqui em Ibiporã também trabalhar em busca de condições melhores de vida. Então isso é um fenômeno antigo. É natural isso acontecer. E Elimeleque então resolve pegar a sua família
e vai para a terra de Moabe. E quando ele chega em Moabe, a vida deles começa a normalidade, mas de repente o texto diz que Elimeleque morre, ele falece. Então começa a primeira dor de Noemi. Ela perde o marido que ela tanto amava. A pessoa que levou ela para um novo lugar, para uma nova terra, deixa ela lá com os 2 filhos apenas. Ele falece. E é interessante que a vida de Noemi começa a se complicar. E quantas vezes a sua vida também começa a se complicar. Às vezes nós procuramos e corremos atrás de algumas situações para ver se a nossa vida melhora, e ao invés da vida melhorar, o que a vida acontece? Piora. É o que acontece com essa mulher aqui. A vida que já não era tão boa em Belém, quando eles chegam em Moabe, a situação dela piora. Por quê? Além dela estar em um país estranho, junto a pessoas diferentes da sua etnia, ela estava agora também sem o seu marido. Ela perde o marido que ela tanto queria. E é interessante que quando o marido dela falece, ela encontra forças para recomeçar. E essa é a primeira característica que eu percebo na vida de Noemi. Ela tinha dentro dela a resiliência. O que é resiliência? Se fosse um objeto, a resiliência é quando você estica um objeto, um elástico, por exemplo, e você o solta outra vez e ele volta ao estado original. Mas de uma forma simbólica, resiliência é a tua capacidade de se adequar ou de você reagir às dificuldades, os problemas e as situações que vêm contra a sua vida. Em outras palavras, essa mulher era especialista em recomeçar. Ela enterra o marido e depois de enterrar o marido, ela pega os filhos e ela vai tocar a vida dela. Porque a vida não pode parar. Embora nós, na nossa caminhada, percamos algumas coisas importantes em nossas vidas, sejam pessoas, sejam bens, ou seja qualquer outra coisa, nós precisamos estar sempre com o nosso olhar fito em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e recomeçar as nossas atividades, voltar para o plano de Deus. E quando Noemi, ela se reergue do luto do marido, o texto bíblico diz que ela perde um filho. Ou seja, perdi o marido e agora perde o filho, e a dor novamente marca a vida dela. Mas ela novamente tem força para se reerguer e recomeçar. E o que acontece em seguida? Quando ela resolve recomeçar e ela recomeça, a Bíblia diz que ela perde o outro filho dela. Aí todo mundo olhava para ela assim e falava, bom, agora ela não vai ter mais força para recomeçar. O que é que vai acontecer com Noemi? E ela muda até o nome dela. E quando acontece todas essas situações na vida dela, não havia mais por que ela ficar em Moabe, onde ela estava. E ela tem uma ideia, a ideia de voltar para Belém, de onde Elimeleque a tinha levado outra vez. Meu irmão, minha irmã, você precisa ter dentro de você essa força para recomeçar quando tudo aparentemente estiver perdido, mesmo que você precisa voltar em um lugar, em um novo ponto de partida. É interessante que ela não queria tocar mais a vida dela a partir de Moabe, mas ela queria voltar para Belém, para a casa do pão. E por que é que ela queria voltar para Belém? O texto bíblico diz, porque ela ouviu falar que agora em Belém havia pão. Não apenas que em Belém havia pão, ela ouviu falar que Deus resolvera abençoar outra vez o povo de Israel. Sabe por quê? Porque Deus sempre abençoa o povo. Mesmo que o povo passe por luta, por tribulação, por angústia, no momento certo Deus vem com a mão e dá escape. E Deus pode dar escape na tua angústia nessa tarde em nome de Jesus. Ela ouviu falar isso. Ela ouviu falar que Deus havia visitado o povo. Porque Deus sempre visita o povo dele. Toda palavra que Deus libera, toda pronúncia vinda do céu, é uma pronúncia especial que será cumprida. E qual é a pronúncia que havia aqui? A pronúncia de que em Belém, casa do pão, haveria pão. Mesmo que por um período não houve pão, Deus restitui, restaura e começa a devolver a dignidade e a honra do povo.
as plantações começaram a dar trigo. Tanto é que depois, mais na frente, se você ler o livro de Ruth inteiro, Ruth vai nos campos de Boaz para fazer a colheita. Porque havia provisão, Deus havia visitado o povo, Deus estava abençoando o povo, as colheitas estavam abundantes. E aquele que havia saído poderia voltar, porque havia uma esperança no povo de Israel. E é isso que ela ouve falar. Então ela decide recomeçar outra vez. Ela decide voltar para Belém, para a casa do pão. E quando ela decide voltar, as noras que haviam perdido os maridos também, resolvem voltar com ela. E as noras dizem, olha, é o seguinte, nós vamos voltar com você, vamos para Belém, vamos deixar tudo aqui e vamos junto para a sua cidade, para a sua terra. E elas vão realmente. E quando elas começam a caminhada, no meio da caminhada, a Noemi chama as suas noras e diz assim, é o seguinte, por que é que vocês vão comigo? Vocês precisam continuar a vida de vocês aqui. Voltar para Belém não é o melhor para vocês. Afinal de contas, eu não posso dar mais filhos para vocês casarem. Então fiquem por aqui, eu volto, vocês cuidem da sua vida, eu cuido da minha vida. Afinal de contas, eu estou amarga. E ela faz uma acusação seríssima contra Deus. Ela diz, Deus pesou a mão sobre mim, tirou o meu marido, tirou o meu filho, depois tirou outro meu filho, como se não bastasse a fome. Gente, já imaginou o sofrimento dessa mulher? E é por isso que ela pediu para que não chamasse ela mais de Noemi, agraciada, mas que passasse a chamá-la de amarga. Porque é assim que a alma dela estava, em profunda amargura. Dor é o que descreve esse texto, pelo menos esse primeiro capítulo do livro de Ruth. Dor de Noemi, dor de Ruth, dor de Orfa. E nós poderíamos hoje colocar a sua dor. Por que é que dói em você? E o que é que dói em você? E quando ela resolve voltar, e ela fala para as filhas dela, olha, mais doloroso é para mim ter vocês atrás de mim do que eu ir sozinha, então fiquem vocês. Aí acontece algo interessantíssimo, meus irmãos. Uma das noras, chamada Orfa, ela diz para Noemi, você sabe que você tem razão? Pensando bem, eu vou ficar aqui em Moabe, na terra dos meus familiares, eu vou ficar em Moabe na terra onde eu nasci e cresci, e eu vou ficar em Moabe na terra dos meus deuses. E aqui nós tiramos a segunda lição. A primeira lição é a lição de Noemi. Ela ter resiliência, poder de reação. Ela ia em busca da segunda oportunidade, ela ia atrás daquilo que ela queria viver. E a segunda lição é a lição de Orfa. Orfa pertence àquele grupo de pessoas que começam, mas não terminam. Ela pertence àquele grupo de pessoas que começa bem, mas não termina bem. A Bíblia diz que quando a Ruth e a Noemi decidem voltar de Moabe para Belém, o texto diz que ela diz o quê? Nós iremos com você. Ela tinha decidido ir para o local da bênção. Ela tinha decidido ir para a cidade do pão. Ela tinha decidido ir para o local onde Deus poderia fazer alguma coisa na vida dela. Apesar de toda a dor, havia uma esperança e um lugar onde a situação dela poderia ser mudada. E o que é que ela faz? Ela começa a ir, mas no meio do caminho ela desiste. E quando ela desiste, ela volta para a sua terra, para a sua casa, para a sua parentela. E sabe o que é que a Bíblia diz que aconteceu com ela depois disso? Nada. A Bíblia não fala mais nada a respeito dela. A Bíblia não relata mais a respeito de Orfa. A Bíblia simplesmente diz que ela voltou para trás. Sabe por quê? Porque o foco não fica naqueles que desistem. A história não pode ser contada pela ótica daqueles que voltam atrás. A história não pode ser escrita do ponto de vista daqueles que não cumprem aquilo que eles se propuseram a cumprir no começo da caminhada, no começo da jornada. E quantas coisas em nossas vidas, meus irmãos e minhas irmãs, eu e você deixamos pela metade.
Quantas coisas? Nós começamos naquela empolgação. Quer ver um exemplo pequeno, mas bem pequeno mesmo? Um exemplo. Você começa essa campanha, 7 quarta-feira. Quando chega na quarta, você já não consegue ter forças para vir. Na quinta você não vem. Na sexta, então, você não consegue cumprir o propósito. Estou falando uma coisa básica e simples. Isso se tratando de uma campanha na igreja. Mas vamos levar isso para o macro das nossas vidas. Para os nossos projetos maiores. Para os nossos sonhos mais significativos. Para os nossos desejos mais profundos. Para as nossas vontades. Quantos de nós começamos bem, mas não terminamos bem? Orfa não terminou bem, embora ela tenha começado bem. Primeiro, casou com um homem de Deus, do povo de Israel. Depois, de viúva, ela ficou firme. A órfã ficou firme, mesmo com a morte do marido. Ela perdeu o sogro, ela perdeu um genro e ela perdeu o marido. Mas ficou firme, ela estava indo bem. Estava ou não estava, gente? Diz para a irmã do seu lado, a órfã estava indo bem. Você que não está falando tão bem, mas tudo bem, vamos repetir. Você tem segunda chance. Diz para a pessoa assim, órfã estava indo bem. Estava indo bem. Ela estava firme em Deus. Ela estava exercitando a fé da sogra. Mas ela desistiu no meio do caminho. Como é que alguém que está caminhando na estrada certa, no caminho direito, voltando para Belém, para a casa do pão, resolve ficar em Moabe? Como é que alguém que está caminhando com Deus, está na igreja, está levando uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de clamor e de busca, de repente, joga tudo para trás e resolve cair no mundo? Órfã representa esse tipo de gente. As pessoas que param no meio do caminho, as pessoas que voltam atrás, as pessoas que não terminam como começou. Noemi resolveu voltar, ou seja, recomeçar. Orfa resolveu voltar para trás. E a terceira personagem desse texto é Ruth. E qual é a característica que destaca Ruth? A característica dessa mulher é perseverança. Repita comigo, perseverança. Ela insistia. Ela perdeu o marido também, perdeu o sogro também, perdeu o genro também, resolveu voltar, mas diferente de Orfa, ela chegou até a terra de Belém. Ela perseverou. Mesmo quando a sogra disse, não, você pode voltar, ela disse, não, eu vou com você. O teu Deus será o meu Deus, a tua terra será a tua terra, a tua parentela será a minha parentela, onde você dormir, eu vou dormir também. O Deus que você servir, eu vou servir. Ou seja, eu vou perseverar. É essa a mensagem que Ruth nos transmite. Uma mensagem de perseverança. De insistir, mesmo quando tudo estiver contrário na sua vida. É interessante o texto que diz a característica comum dessas 3 mulheres. Essas 3 mulheres perderam os seus maridos. Os maridos faleceram. Existe um bordão popular no Brasil, principalmente na região Nordeste, que a mulher viúva de marido vivo. Mulher viúva de marido vivo. O que isso significa no nosso contexto de Brasil? Significa o seguinte, devido às dificuldades do Nordeste, o marido deixa a esposa e os 15 filhos, alguns os 18. Vocês dão risada, né? Mas é assim mesmo. A minha mãe teve 12. E você sabe que eu sou do Nordeste, né? Sou da Bahia. 12 filhos. Então, eu sou o 7º filho. Eu até brinco, né? Que eu sou o 7º filho. E na Bíblia o 7 tem um significado todo especial, né? Assim, número de Deus, tal, número completo. Então eu brinco lá em casa, se eu sou o 7º, então já nasci debaixo da bênção. Amém? Olha lá minha mãe dando risada lá atrás lá. Então, gente, essa expressão viúva de marido vivo significa que o marido deixa os filhos, vai
para um grande centro, Paraná, normalmente São Paulo, procurar uma condição de vida melhor, trabalhar para mandar dinheiro para a família, e o bendito esquece que ele deixou uma família lá, que deixou esposa lá, que deixou filhos lá, e ele fica em São Paulo. E existem algumas mulheres, e nessa hora talvez Deus está abrindo um parênteses enorme aqui na ministração, para falar no teu coração, que a sensação que você tem é essa, que o seu marido não está sepultado, não morreu, está vivo, mas é como se tivesse morrido. É como se a tua vida estivesse, a tua vida conjugal, familiar, estivesse totalmente abalada, desestruturada. E essas mulheres passaram por essa dor. E hoje nós temos opção de escolha. Ou eu e você reagimos como Noemi, que recomeça, ou eu e você reagimos como órfã, que volta atrás, ou eu e você reagimos como Ruth, que persevera. Eu fico pensando se órfã estivesse conduzido a vida dela da mesma maneira que Ruth e Noemi, insistido, perseverado, ido atrás. O texto continua falando no capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4 a respeito do que aconteceu na vida dessas mulheres. E você sabe o que aconteceu na vida delas? Elas se deram muito bem. Muito bem. A sogra de Ruth dá uns conselhos para ela. Ela encontra um homem de Deus, um fazendeiro, um cara rico, um homem que era tudo de bom, e que não apenas deixou ela fazer as colheitas, porque havia uma lei em Israel. A prova que ele era homem de Deus, sabe qual é? A prova que ele era fiel ao Senhor, sabe qual é? É a prova que ele cumpria a lei. A lei dizia o seguinte, em Êxodo, que quando você plantasse as suas plantações, sua lavoura, no tempo da colheita, que você passasse colhendo com as suas máquinas, havia um restinho que sobrava nos cantos onde não era possível colher. E a Bíblia dizia assim, você não pode colher aquilo, você tem que deixar aquilo para os pobres passarem fazer a colheita. E o texto diz que esse homem de Deus, Boaz, deixou a colheita do lado, ele cumpria a palavra. Quando Ruth chega nos campos dele, a Bíblia diz que ela começou a fazer a colheita e levava para ela e para a sogra. Ou a sogra dela era muito boa, ou então era Deus na vida dela. Ela fazia a colheita para ela e para a sogra de idade. Aí a sogra viu que aquele cara era um homem de Deus, deu umas dicas para ela, falou, filha, é o seguinte, você precisa casar, mas não casa com o pé de chinelo não. Olha um fazendeiro aí que está dando bola para você. Olha um cara te dando moral, Ruth. Não é muito bonito na verdade, mas mas o cara é um fazendeiro. Vai lá de noite, de madrugada, lá onde ele estiver dormindo, chega de mansinho, e o texto diz que ela foi de mansinho, e ela se deitou nos pés dele. Ele acorda de madrugada, ela está lá, tinha uma mulher lá, eles têm uma conversa, e nessa conversa ela dá em cima dele e pede ele em casamento. E depois vocês acham que as mulheres de hoje são adiantadas, né? Atiradas, né? Vocês acham, né? Olha aqui a sogra e a nora bolando um esqueminha para pegar um bom partido. E sabe o que a história nos ensina? Que deu certo. Ele caiu como um patinho na estratégia das duas. É que na verdade homem também não precisa muita coisa para cair, né? O homem cai fácil. Mas eu quero dizer uma coisa para você hoje. Ela casou com o fazendeiro. Ela levou a Noemi morar com ela na sede da fazenda. Viveram muito bem.
Depois dessa geração aí vem o Davi, depois lá mais na frente vem o Jesus, que nasce da geração desse casamento. E a órfã? A órfã voltou para trás. Quem desiste no meio do caminho não tem bênção. Quem desiste no meio do caminho impede a bênção. Você precisa ter força para recomeçar. Talvez você levou algumas bordoadas da vida. Quem já levou bordoada da vida aqui, gente? Quem já sofreu na vida? Quem já chorou? Quem passou por dor, por desespero? Levanta a mão, quem já sofreu na vida? Muita gente. Mas você precisa recomeçar. Que jeito, pastor? Gente, perdeu o marido, perdeu... Eu olho para Noemi aqui, para a história dela, e eu fico pensando assim, da onde ela tirou força? Passou fome, teve que mudar para outro lugar. Chega lá no outro lugar, o marido morre. Depois perde um filho, depois o outro filho. Depois uma das noras também abandona. Nós precisamos aprender com essa mulher a sermos fortes em Deus, a termos esperança em Deus. E o texto em nenhum momento esconde a dor, em nenhum momento esconde o choro, em nenhum momento esconde o desespero. Mas o bom é que o texto mostra também um tempo de alegria, um tempo de riso, um tempo de restituição, um tempo de vitória, um tempo de bênção. E Deus tem esse tempo para a tua vida em nome de Jesus, amém? Deus tem isso para a sua vida. Eu sei que muitas pessoas aqui estão sentindo dor hoje, estão sofrendo hoje, mas Deus pode te trazer alívio ainda hoje, nessa tarde, nesse culto, e glorificar o nome dEle na sua vida, amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Senhor. Aliás, eu queria te convidar a vir à frente. Queria te convidar a vir até o altar de Deus. Então, as 3 lições nessa tarde. Primeira, você não pode, de maneira alguma, voltar atrás como a órfã voltou. Você precisa ser perseverante como Ruth foi. E você precisa também ser como a fênix. Normalmente nós falamos muito de unção de águia na igreja. Pode chegar mais perto de mim. Unção de águia na igreja. A águia que se renova à custa de muitas dores, para ela viver o dobro de vida depois. Mas que nessa tarde também haja sobre as nossas vidas a unção da fênix, aquele pássaro lendário que diz que mesmo queimado, mesmo em pura cinza, ele ressurge das cinzas. E talvez tenha gente que está aqui queimado nessa tarde, gente precisando ressurgir das cinzas, gente precisando se reerguer. Feche seus olhos por um instante, meu irmão. Feche seus olhos. Feche seus olhos e fale com Deus. Eu não vou falar nada no microfone agora, mas eu queria que você orasse agora.